Disparo como o sol, sou forte, sou furacão. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara. Meu estado de volver na direção contrária. Sem código de chegada ou beijos de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estou rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão. Da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de gatos. Suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro, repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para. E não tem data pra comemorar. As vezes dos meus dias estão de par em par. Procurando agulha no palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe a matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam o país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. A piscina tá cheia de gatos. Suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro, repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Oi, gente. Quem é que gosta de Cazuza aí também? Hoje eu escolhi Cazuza, até porque essa música, O Tempo Não Para, foi uma música que, na minha peça de teatro, para quem assistiu a peça, que é a peça A Revolução do Parto, que é uma peça que eu escrevi, que eu atuei, que eu cantei, foi uma peça que a gente apresentou algumas vezes. Essa era uma das músicas da peça. Justamente, ó, o William tá falando música atual, justamente porque é uma música bem atual e que representa muito da questão do que eu vou falar hoje, sobre equipe de parto. Tem uma outra música do Cazuza que diz: e aquele garoto que iria mudar o mundo, frequenta agora as festas do Grand Day, yeah. Meus heróis morreram de overdose, yeah. E os meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Pois é. E aí tudo isso que eu faço aqui com vocês é por ideologia e por vontade de que chegue a mais pessoas, que chegue esse conteúdo para muita gente, o máximo de pessoas possível, para que a informação chegue com qualidade e que as pessoas possam ter na sua mão o poder de escolha das coisas, poder de decisão. E aí, o seguinte,
Eu já vou começar a falar. Eu só vou fechar a porta aqui, que tá um barulho lá fora. Peraí. Vou ligar o ventilador também, que tá um calor aqui em São Paulo muito grande. Bom, vocês viram que eu escrevi aqui. Agora não tem problema para a câmera que é invertida, que a câmera no Instagram é invertida, né? Então dá para ler agora. E para quem está vendo pelo Facebook, vê do outro jeito, porque cada câmera fica de um jeito. Não sei porquê, ninguém me explicou ainda isso, mas eu nunca consegui inverter essa câmera. Bom, boa noite para todo mundo que está falando oi para mim. Thay, Flávia, Priscila, Cíntia, Marlete, Érica, Rosângela, Inês, Cláudia, Andréia, Letícia, Andy, Marcele, Daniela, Vivian, Cris Dias, Ingrid, Selma. Gente, é o seguinte, então, hoje nós vamos falar de equipe de parto, tá? Como escolher uma equipe de parto, e eu vou começar com uma questão que eu acho mais interessante de todas e de qual, a partir dela, todo o resto vem junto, tá? Se a gente imaginar que existem várias conformações de equipes para atender um parto, né? Então, a gente vai pensar desde equipes que atendem num esquema de plantão, financiadas pelo SUS, ou uma equipe de plantão de convênios financiada pelo convênio ou por um hospital particular, bem como equipes que são particulares mistas, que tem uma parte que a pessoa contrata de fora do hospital, outra parte que ela utiliza de dentro do hospital, até mesmo as equipes particulares totais, que são inteiras particulares, ou até mesmo hoje que já tem um novo modelo, que são os coletivos particulares, né? Mais conhecido em São Paulo, Coletivo Nascer, que eu sempre falo muito bem, porque eu acho uma equipe muito interessante, uma proposta excelente. Então, vamos falar aí de vários modelos, mas, como eu disse, eu vou começar já falando de uma coisa que norteia todo o resto em relação à equipe de parto, que norteia todo o resto em relação a qualquer pessoa que está ali no parto, seja um profissional ou seja quem está sendo atendida pelo parto. E a grande questão é semântica. Eu vejo que as palavras têm muita força, né? Eu sempre penso isso. E quando a gente usa palavras fortes, elas geram sensações fortes, e as sensações fortes é que impulsionam o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, principalmente. Então, como eu sinto que as palavras têm sempre muita força, eu acho importante começar falando de semântica e começar falando justamente do ponto-chave da história toda em relação ao atendimento de parto, que é a seguinte frase, que médicos dizem e que às vezes gestantes dizem, por isso que eu disse que tanto faz se a posição da equipe ou a posição da mulher, que é eu faço parto. Quando um médico usa essa expressão, eu faço parto normal, quando uma enfermeira, quando um pediatra, quando um anestesista, quando uma doula, quando qualquer pessoa usa a expressão eu faço parto normal, bem como uma gestante usa a expressão o doutor fulano fez meu parto normal, a doutora ciclana fez meu parto normal. Então vamos falar de portuguesa, de semântica, porque a grande questão é essa, neste momento, para a gente, a partir daqui, partir para o resto. Vocês já viram reportagens que colocam o bebê nasceu na Marginal Pinheiros e o bombeiro fez o parto? Ai, até desânimo, né? Às vezes dá até preguiça desse tipo de colocação, né? Porque a grande questão é, quem é que faz o parto? Vai, me respondam aí, rapidinho. Quem é que faz o parto? Quem é que faz o parto? Quem é que faz o parto? Vai, me responda aí. Quem é que faz o parto? É o bombeiro? É o marido que pegou o bebê porque o neném estava nascendo e não deu tempo? Chegar no hospital? É o médico que tirou o bebê? Quem é que faz o parto? Então, é a partir daí que a gente vai partir para pensar no todo o resto e para partir e para entender a semântica dessa questão,
Quem faz o parto, aí tá todo mundo respondendo, que é a mulher. E aí tem uma pessoa que respondeu uma coisa errada aí. Ela falou que é mãe e bebê. E não é mãe e bebê, eu vou explicar por quê. Por quê? A mãe faz o parto. O bebê faz o nascimento. Então, já que eu peguei nesse ponto de semântica, uma coisa importante de a gente pensar é o seguinte: parto é da mulher, nascimento é do bebê. Não existe a frase, o parto do Gabriel. Não tem como um Gabriel ter parto, porque o Gabriel não é mulher. O Gabriel tem um nascimento. Agora, o parto da Maria e o nascimento do Gabriel. Beleza. Tanto que a organização da qual eu faço parte, que é a maior ONG mundial de defesa à humanização do parto e nascimento, se chama REUNA, que é a Rede de Humanização do Parto e Nascimento, porque o parto é da mulher, o nascimento é do bebê. Então, quando vocês forem nomear o parto de vocês, seja num grupo de WhatsApp, seja na foto que você vai postar em algum lugar, seja no Instagram, seja no Facebook, no relato de parto, vocês coloquem lá, por exemplo, vou pegar o nome de alguém que está aqui, Maiara, parto da Maiara, parto da Bruna, parto da Estrela, parto, deixa eu ver quem mais, da Inês, parto da Daniela, parto da Cláudia, parto da Cíntia e assim por diante. Aí, se vocês quiserem colocar parto da Bruna e nascimento da, não sei como que é o nome do filho da Bruna, mas vou dar um exemplo, nascimento do Gael, nascimento do Lorenzo, legal, porque as palavras têm força, tá? Então, isso é uma questão. Quem faz o parto é a mulher. Quem ajuda no parto, ou quem atende o parto, são pessoas profissionais capacitadas para isso. Aliás, quem atende o parto, né? Quem ajuda o parto, qualquer pessoa pode ajudar no parto, de escolha da mulher, seja o parceiro, a parceira, a mãe, a irmã, várias pessoas podem ajudar no parto. Né? Quem atende um parto é uma equipe de profissionais. Alguém falou agora há pouco aqui, quem assiste. Esta palavra eu acho um pouquinho complexa, e eu acho um pouquinho capciosa. Eu vou explicar por que a palavra assiste é capciosa. Porque no português, se a gente usar a palavra assiste o, a gente está querendo dizer ver o, né? Assiste o jogo. Então é um espectador que está lá sentado assistindo o jogo. Se eu falo assiste ao jogo, eu estou dizendo alguém que está dando assistência ao jogo. Então pode ser o juiz, o bandeirinha, qualquer pessoa assim. Então, quando a gente fala a palavra assiste, fica meio confuso, porque a gente pode misturar quem está apenas vendo com quem está realmente dando assistência. E o que acontece, veja só, para vocês verem como a semântica tem força. A lei da do acompanhante, é que eu li uma pergunta aqui que eu vou responder já para a Maiara, mas eu já por isso que eu perdi um pouco, mas a lei do acompanhante, que é a lei número 11.008 de 2005, que ela prevê que toda mulher tem direito ao acompanhamento de alguém que ela escolha, ou seja, de livre escolha dela, em todos os ambientes de atendimento numa maternidade, seja na admissão, seja no pré-parto, seja no parto ou no pós-parto, em qualquer hospital da rede pública ou privada, para assistir o seu parto, só que isso não está escrito na lei, está escrito para acompanhar o seu parto. E aí, alguns lugares que entenderam como assistir o parto, olha só que doideira que foi. Eu era coordenador de uma maternidade em 2008 do SUS, e a gente foi implantar a lei do acompanhante, e saiu uma briga lá, porque quando eu peguei a chefia para coordenar, já existia, né? Eu peguei em 2008, então em 2005 já tinha a lei do acompanhante. E aí, como que funcionava? Principalmente os companheiros, que em termos estatísticos eram os mais escolhidos para acompanhar a mulher no parto. Eles deixavam o cara sentado lá fora, com gorrinho, com máscara lá esperando, e aí a mulher ficava lá dentro. Primeiro que ela já entrava na admissão sem esse acompanhante, depois que ela entrava para dentro do centro obstétrico, onde quer que seja, sem esse acompanhante. Aí ela ficava em trabalho de parto. Agora vai nascer o bebê, vem aqui assistir o parto. E aí colocava o marido lá rapidinho, já viu o bebê nascer? Pronto, pode ir embora.
e mandava esse marido embora. Então, por isso que eu acho muito complexo, muito confuso o termo assistir o parto, porque confundem as pessoas e faz com que muitas pessoas apenas realmente assistam, de ver o parto, e não de assistir no sentido de ajudar, no sentido de auxiliar. Então, a palavra que eu mais gosto é atender o parto ou acompanhar o parto como equipe. Então, feita esta introdução semântica, sempre gostei muito de português na minha vida, e essa questão semântica eu acho muito importante. A gente vai usar a expressão atender ou acompanhar o parto e não fazer o parto. Para usar essa expressão fazer o parto, eu estarei falando da mulher. Eu falei que eu me perdi aqui um pouquinho, que eu peguei uma pergunta da Mayara, que ela, na verdade, até é uma outra questão a pergunta dela, mas eu vou responder porque eu tinha entendido outra coisa, que ela perguntou quem faz cesárea ou quem faz versão cefálica externa, né? Aí, obviamente, que quem faz um procedimento, no caso de uma versão cefálica externa, no caso de uma extração do bebê com vácuo extrator ou com fórceps, ou no caso da cesárea, é o médico que faz esse procedimento, certo? Porém, se a gente parte do pressuposto que foi feito um plano de parto, que tudo foi combinado antes, e que a mulher realmente é a protagonista, e ela que toma as decisões, e ela aprendeu sobre todas as possibilidades que podem ocorrer na hora do seu parto, e ela que deu a concessão, a permissão para este médico fazer, ela está participando dessa decisão, ela só não está executando com as mãos dela, mas ela também continua sendo protagonista, pois ela está participando dessa decisão, concedendo ao médico que ele faça o procedimento. Então, óbvio que nesse caso ela continua sendo a protagonista e quem está fazendo é o médico. Então, tem pessoas que às vezes me perguntam assim, nossa, Braulio, você trabalha tanto com parto normal, você tem tanto parto normal, e você não faz cesárea? E a minha resposta eu falo, não, a única coisa que eu faço é a cesárea. Na verdade, eu faço também extração com vácuo extrator, com fórceps e versão cefálica externa. São as coisas que eu faço. Então, sim, se tem alguma coisa que eu faço num parto, quando não é possível nascer via vaginal, é a cesárea. Isso é o que eu faço. Agora, quem faz o parto é a mulher, tá? Só uma questão, se tiver alguém novo aqui, às vezes sempre tem alguém novo que aparece aqui na live, uma das regras que eu sempre coloco é que essa live tem 1 hora, então ela começou às 19h30, vai até às 20h30. Outra regra que eu vou falar sobre o assunto durante um tempo, daí na hora que eu falar valendo para perguntas, vocês colocam as perguntas, e eu só vou responder perguntas relacionadas ao tema que eu estou falando nessa live. Lembrando que essa semana, como é a semana de lançamento do curso, semana passada foi a semana do Planejando Parto, que são os vídeos gratuitos todos que eu postei. E aí essa semana eu estou abrindo o grupo de planejamento de parto, que é um grupo fechado, com vagas limitadas, onde algumas pessoas vão entrar comigo lá nesse grupo para eu ajudar no planejamento do parto, para ajudar no plano de parto. Então eu vou pegar o plano de parto de cada uma lá, ajudar a estudar, entender e analisar, fora o fato de ter 10 horas de vídeos gravados para ajudar a entender plano de parto, mais o grupo mesmo entre as mulheres que se ajudam e mais uma live interna deste grupo que eu faço uma vez por mês, que é um grupo pequeno e eu acabo conseguindo conversar com todo mundo. Não é uma live nessas plataformas que estamos agora, é uma plataforma que chama Zoom, e daí todas as pessoas ficam lá aparecendo para eu ver, para eu conversar e interagir. Então, quem quiser participar, estão abertas as vagas hoje para entrar no grupo Planejando o Parto comigo. E essas vagas, elas são limitadas, então eu espero que até na quarta ou na quinta-feira já encerre a turma. Se não encerrar, a gente vai estender até sexta-feira. Então, quem quiser participar, entra no link que tem na minha bio aí no Instagram ou no Facebook. E aí vai entrar, mandar o e-mail, receber de volta os vídeos, que são os vídeos gratuitos da semana no Planejando Parto. E o quarto vídeo é o vídeo que eu explico como é que faz para entrar no grupo. E aí, a partir dali, você pode fazer a inscrição e entrar no grupo para participar comigo. Bom, mas então, voltando... desculpa, mais uma coisa, que essa semana, então, eu vou fazer mais 4 lives a 12h30. Então, vai ser na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Serão 4 lives um pouco mais curtas, falando de um tema específico, já estão pré-escolhidos para eu falar, e vai estar publicado aí para vocês saberem qual é. Bom, voltando aqui ao tema. Seguinte,
Então, se eu estou pensando que a mulher que faz o parto, tem pessoas que atendem, vamos então pensar como escolher e definir quem são essas pessoas. Primeiro eu vou falar do que é a parte necessária em relação ao parto, o mínimo necessário, para depois a gente incrementar essa equipe, e depois a gente pensa em financiamento. Quem é que está pagando isso? Se é o SUS, se é o convênio, se é o particular. Então, primeiro vamos pensar como que deve ser uma equipe de parto, como que se deve formar uma equipe de parto. Então, vamos pensar o seguinte, que se a gente tem, num trabalho de parto, uma mulher e tem um bebê, e se a gente já sabe, para quem já assistiu as outras lives ou outras aulas minhas, de que os problemas que podem acontecer no parto relacionados à mãe são hemorragia pós-parto, infecções, problemas relacionados à hipertensão e os desfechos disso. Dos bebês são prematuridade, são distócias de parto e são falta de oxigenação do parto, né? Nós estamos lidando com dois seres, mãe e bebê. Então, o mínimo do mínimo, né? E aí, não pensando nesse mapa que eu fiz agora, que esse mapa ele vai rastrear mais para gestação de alto risco, pensando nos casos que são as gestações de risco habitual, então a gente vai tirar desse mapa, a gente vai pensar naquela mulher que está grávida, com um bebê, vamos falar a gestação mais típica possível e de risco habitual. Está grávida com um bebê, esse bebê está cefálico, ou seja, na posição certa, cabeça para baixo, ela está em trabalho de parto espontâneo acima de 37 semanas, ou seja, não é mais prematuro. Então veja que eu acabei de limpar esse mapa todo, porque não é mais prematuro. Se o bebê está cefálico, a questão com posição já tem menos chance de ter um problema, né? Se ela já não tem hipertensão, tem menos chance de ter hipóxia também. Infecção hoje é muito raro de acontecer, e hemorragia a gente só vai saber depois do parto, mas os casos que têm mais chance de hemorragia são os que o útero cresce muito. Então são gemelares, mulher que tem muito líquido, ou bebês muito grandes, né? Então, pensando em casos habituais, tá? Que eu vou falar de equipe mínima primeiro. Uma equipe que consiga atender uma possível intercorrência com a mãe e uma possível intercorrência com o bebê ao mesmo tempo. Então, um profissional que seja capacitado a cuidar da mãe e um profissional que seja capacitado a cuidar do bebê, tá? Ao mesmo tempo. Então, por isso que eu acho importante que a equipe mínima para atender um parto seja de 2 pessoas, pelo menos. Uma que saiba cuidar da mãe e outra que saiba cuidar do bebê. E aí, quem são essas pessoas? Essas pessoas são formadas em faculdades e depois em ou pós-graduações, ou aprimoramentos, ou cursos de especialização para este fim. Então, essas pessoas podem ser médicos? Pode, até mais fácil pensar, o médico obstetra cuida da mãe e o pediatra do bebê. Tá, mas vamos pensar no que é normal primeiro, no risco habitual. Então, nós vamos falar de pessoas que são capacitadas para isso e que não precisam ser médicos. Ouviram? Não precisam ser médicos, porque a capacitação delas em faculdade, em especialização, ela é suficiente, e desde que elas ganhem experiência, que deixem elas ganharem experiência, que tem muito hospital que não deixa essas pessoas trabalharem do jeito certo, mas desde que elas tenham experiência, elas são capacitadas para isso, que são a enfermeira obstetra e a enfermeira neonatal, tá? O que acontece é o seguinte, como num parto de risco habitual, a chance de ter um problema neonatal realmente importante, ele é baixo, é possível que tenha uma enfermeira obstetra para cuidar dessa mulher e uma enfermeira que fez uma capacitação em reanimação neonatal para cuidar desse bebê. Pode até ser uma enfermeira obstetra que fez essa capacitação, ou uma enfermeira que ela fez só a graduação mesmo e fez capacitação para reanimação neonatal, tá? Então, essa é uma equipe mínima que servirá para partos domiciliares, que servirá para partos em casas de parto. Aí vamos pensar, então, incrementando essa equipe, ou melhorando essa equipe, melhorando para o conforto da mulher. O que mais que a gente pode ter nessa equipe? A gente pode ter uma pessoa que seja responsável por alívios não farmacológicos de dor, que é uma pessoa que vai sentar durante o pré-natal com essa mulher, vai conversar sobre possíveis medos, ansiedades, tentar limpar tudo isso no pré-natal, tentar diminuir com que o medo possa atrapalhar na hora e que aumente a dor. E na hora do parto, essa pessoa vai estar ali junto para ajudar no alívio não farmacológico de alívio de dor, que é a doula. Então, uma equipe mínima seria uma enfermeira obstetra e uma enfermeira neonatal, ou alguém com capacitação de reanimação neonatal, e aí vai ter uma doula, que é a pessoa que vai ajudar no alívio de dor. Essa equipe é uma equipe extremamente interessante para ser escolhida para um atendimento a um parto, seja um parto domiciliar, seja um parto em casas de parto.
Se a gente for falar de modelos europeus, é possível, inclusive, que essa equipe atenda dentro do hospital só essa equipe, sem presença de médico, porque lá é permitido que se faça dessa forma, pois se entende que a capacitação para esses profissionais é suficiente para isso e permite-se que se faça isso. Aqui no Brasil, estamos engatinhando ainda nesse processo, mas muito provavelmente em alguns anos isso vai também ser aberto aqui no Brasil para as enfermeiras também poderem acompanhar de forma autônoma o parto dentro do hospital, sem a necessidade de um médico estar presente no momento do parto, mas sim de retaguarda, tá? Bom, aí vamos incrementar um pouco então, vamos pensar, se eu tenho 3 profissionais, tem a enfermeira obstetra, a enfermeira neonatal e a doula, uma vai cuidar da mãe, outra do bebê e outra da dor, vamos pensar então, se der um problema, se der uma intercorrência durante esse parto, ou mesmo se este parto já era previamente triado como alto risco, no caso daqueles que eu falei, de hipertensão, de diabetes gestacional principalmente, de chance maior de hemorragia, de prematuridade, de chance maior de infecção, porque a bolsa está rota há muitos dias, ou no caso de chance maior de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, daí nós vamos incrementar essa equipe, e aí a enfermeira obstetra, que é a que cuida da parte fisiológica toda do trabalho de parto, inclusive com menores intervenções, ela vai receber uma parceria de um outro profissional, que é o médico obstetra, que é a pessoa responsável por resolver os problemas, e aí fica fácil de a gente estender o resto da equipe, que seria o médico pediatra neonatal, que seria o parceiro da enfermeira neonatal, e o anestesista, que é o parceiro da doula. Então, uma equipe mais completa possível vai ter essa conformação. Você vai ter pessoas atuando ali na frente do parto, que é a enfermeira obstetra, a enfermeira neonatal e a doula, e se dá problema, você chama o médico obstetra, se dá problema, você chama o médico neonatal, se dá problema, você chama o anestesista, ou até mesmo você já tem previamente esses profissionais ali disponíveis atuando durante o parto, né? Quanto maior o lado do risco, mais vão entrar os médicos na história, quanto menor o lado do risco, menos vai haver a necessidade dos médicos. Óbvio que a gente pode incrementar isso, porque tem profissionais que estão agora também se aperfeiçoando em atendimento a parto, e um deles é a fisioterapia. Então, tem os fisioterapeutas que também a gente pode incrementar um pouco mais no parto, que daí é uma pessoa que vai estar lá junto no parto, num parto que está dando uma distócia importante. Lembra que aquele caso que está aqui, que é aquele caso onde o bebê está, apesar de estar cefálico, porém a saída final do bebê não está muito ajustada, o bebê está assinclítico. Um dia me perguntaram o que é assinclitismo, eu não respondi, eu passou a pergunta ali. Assinclitismo é quando o bebê não encaixa de topo, assim, ele encaixa de esgueio, serve essa palavra? Ele encaixa assim. E aí, ou um bebê defletido, que é quando o bebê também não encaixa aqui, ele encaixa aqui, ou encaixa de face, né? Então, são posições ali que mesmo o bebê estando cefálico, ele acaba encaixando de uma forma que não é a melhor possível. E aí o fisioterapeuta é uma pessoa treinada, capacitada para saber movimentos, posições, exercícios, coisas que podem ser feitas durante o trabalho de parto, que nenhum dos outros da equipe realmente tem um treinamento eficaz para isso. O fisioterapeuta sabe muito melhor do que nós essas questões. De como coloca uma perna para cá, outra para lá, aperta aqui, desce aqui, muda essa posição, para a gente tentar ajustar essa posição final nos partos que estão distóxicos, que estão difíceis, que o bebê não está nascendo. Então, aí a gente vai colocar mais uma pessoa nesse cenário aí, que seria o fisioterapeuta, né? Bom, logicamente que conforme a gente vai aumentando o número de profissionais, a gente também aumenta gente vendo o parto, né? Daí, nesse caso, sim, assistindo o parto, estando presente. Daí vai virando uma festa da uva, né? Um monte de gente ali no parto. Então, é importante que tenha uma parcimônia entre essas pessoas todas para que quando vai entrando mais gente, vai saindo outras pessoas para que esse ambiente não fique muito cheio de gente, porque eu sempre falo que fazer o número 1 e o número 2 com as pessoas olhando nem sempre é tão conveniente. Fazer o número 3 com um monte de gente olhando, o número 3 é o parto, tá? É mais difícil às vezes, né? Então, se tiver menos gente é melhor. Então, não é que a gente tem que cada vez incrementando mais gente no parto, porque senão também a gente inibe a mulher. Então, tem que existir uma parcimônia aí entre o número de pessoas que vai estar no parto e, logicamente, que é a mulher que vai decidir isso. Não sou eu, médico, que vou falar, não, sai todo mundo. É ela que tem que já falar previamente, ela fala assim, não, beleza, eu não ligo. Pode ter a torcida do Flamengo inteira lá que eu não ligo. Aí é da pessoa.
A outra fala assim, não, se tiver umas 3, 4 pessoas, já estou achando que tem gente demais. Então depende muito de cada pessoa para realmente sentir o quanto que é demais ou quanto que é de menos de ter pessoas ali na hora do parto. Bom, feita esta ideia, passada essa ideia para vocês desta conformação da equipe, que são a enfermeira obstetra, a enfermeira neonatal, a doula, o médico obstetra, o médico neonatal, o médico anestesista e a fisioterapeuta para ajudar, a gente tem lá uma equipe inteira e que se a gente for pensar então agora, vamos pensar nos modelos, que a gente tem modelo SUS, modelo convênio, modelo particular e modelo de coletivos particulares, esses 4 grandes modelos, né? Qual que é o ideal para o SUS? Que tenha todos. Qual que é o ideal para o convênio? Que tenha todos. Qual que é o ideal para o sistema particular autônomo? Que tenha todos. Qual que é o ideal para o sistema coletivo particular? Que tenha todos. E ter todos não significa ter todos dentro do parto. Significa ter pessoas disponíveis para isso. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar no SUS, numa maternidade que tenha lá de plantão uma enfermeira obstetra, uma enfermeira neonatal, ou às vezes até a mesma enfermeira que faz os 2 papéis em algumas maternidades. E aí você tem lá um médico obstetra de plantão, você tem um médico pediatra de plantão, você tem um médico anestesista de plantão, só que no SUS não tem doula. Então a pessoa precisa levar a doula de fora. Né? Lógico que tem alguns lugares que tem doula. Em Maceió, esses dias agora, houve uma notícia de que contrataram doulas pelo SUS. Tem as doulas que participam no Sofia Feldman, em BH, que entram no SUS de forma voluntária. Se não tem de forma voluntária ou contratada pelo próprio hospital, aí é a mulher que acaba tendo que arcar com essa questão, porque não tem essa doula lá dentro. Né? Não tem a função da doula dentro da equipe do SUS. Na equipe de convênios, então, hospital particular ou até mesmo misto, que tenha convênios lá dentro, que a mulher vai se internar pelo convênio e ter parto pelo plantão com convênio. É importante que tenha as mesmas pessoas. E também não tem doula pelo convênio. Então é interessante contratar a doula de forma particular para compor essa equipe. Porém, a maioria dos hospitais de convênios tem todos os outros profissionais que eu citei. No caso do particular, equipe autônoma particular, a mulher pode contratar cada um desses profissionais que eu falei, ou de forma mista, utilizar alguns profissionais que são do plantão e outros que são contratados por ela. Um conflito que existe nisso é que, às vezes, os profissionais que são do hospital têm um tipo de protocolo e os profissionais que são externos têm outro tipo de protocolo, e aí conflita. Vou dar um exemplo. Você tem lá, então você contrata um médico obstetra, só que o médico pediatra é do plantão. Às vezes um fala árabe e o outro fala chinês, e ninguém se entende. Tá? O que acontece é que, por exemplo, nos sistemas de plantão hoje, ainda existe muito a prática de o pediatra precisar pegar o bebê para avaliar, levar e fazer procedimentos com esse bebê, pesar, medir, fazer injeções no bebê, para depois devolver o bebê para a mãe. E já tem os pediatras que seguem a linha humanizada, eles já seguem a questão do bebê estar em cima da mãe e examinar o bebê na mãe, não tirar o bebê da mãe. Então, às vezes, ocorre um conflito entre o obstetra que trabalha de forma humanizada e o pediatra que não trabalha de forma humanizada. Então, na hora de compor essa equipe, é importante entender se realmente vai haver a mesma língua a ser falada naquele lugar, ou se não, se vai haver um conflito entre os profissionais e a mulher vai ter o seu parto humanizado e o bebê não vai ter o seu nascimento humanizado, certo? Bom, então, na hora de fazer equipe mista, tem que pensar nisso. E nas equipes coletivas também, a única coisa que muda é que na equipe particular autônoma tem um profissional em cada posição. Na equipe coletiva tem vários profissionais em cada posição que fazem uma escala entre eles para ocupar aquela posição. Né? E nas equipes coletivas particulares também é possível utilizar algum profissional do plantão, por exemplo. Você tem lá uma equipe de obstetras que fazem um coletivo de obstetras, porém o pediatra é o do plantão. Só que lembrando que podem haver conflitos, né? Aí, qual que é a grande questão? Bom, nós temos 4 modelos de atendimento, como eu falei, SUS, convênios, particular e os particulares coletivos, né? A gente tem esses 4 modelos. Só que acontece o seguinte, o ideal seria que todo mundo fosse atendido pelo SUS. Por que na Inglaterra não tem os 4 modelos? Por que na Inglaterra só tem esse modelo 1?
porque o sistema de saúde deles dá conta de tudo e funciona de uma forma adequada. O Brasil não. O Brasil criou o setor suplementar, que é o setor de convênios, porque o SUS não dá conta, só que aí o convênio também não dá conta e surgiu o particular. E aí esse particular a gente divide entre os autônomos e os coletivos. Porque não deu conta, porque não supriu as necessidades das pessoas, seja as pessoas que vão ser atendidas, quanto as pessoas que atendem. Porque eu, por exemplo, hoje em dia eu trabalho de forma particular porque eu fui sendo empurrado para ser particular. Eu formei numa faculdade que era exclusivamente SUS, trabalhei pelo SUS muitos anos, fui coordenador de maternidade do SUS muitos anos, para daí migrar para o convênio, mas o convênio não deu para eu ficar, eu fiquei muito pouco no convênio, porque convênio não cobre adequadamente parto normal, nenhum convênio cobre parto normal adequadamente, por isso que tem tantas cesáreas nos convênios, e aí eu tive que migrar para o particular. Então o profissional vai ser empurrado também para o particular, assim como a pessoa vai buscando a equipe particular porque não encontra nos outros lugares. Mas, como a minha proposta aqui é falar do melhor parto possível para cada pessoa dentro da sua realidade, então nós vamos pensar o seguinte, tem pessoas que só vão ter, tem pessoas não, 75% das pessoas só vão ter atendimento pelo SUS e aquela é a possibilidade dela. Depois 25% das pessoas que vão se distribuir entre essas outras possibilidades, que esse é o índice de atendimento no Brasil em relação a SUS e não SUS. Tá? Bom, o que acontece? Quando a pessoa ela já vai ter o parto pelo SUS mesmo, muitas vezes ela não tem a possibilidade de escolher qual maternidade ela vai ter. Porém, se ela tiver essa possibilidade, se ela estiver numa cidade que tem várias maternidades e que ela pode ir em qualquer uma delas, aí é interessante que ela observe como funciona o sistema lá dentro para escolher essa maternidade. Isso vale para quem vai para maternidades de convênio de plantão também. Por exemplo, o que acontece no SUS muitas vezes é que só tem um hospital como possibilidade, principalmente nas cidades menores, e aí só tem aquele hospital. E nesse caso, mais ainda vale o plano de parto feito no pré-natal, conversado no pré-natal, visitar a maternidade antes para conversar como é que é o parto lá dentro, para tentar mudar coisas que podem ser mudadas a tempo do seu parto, para que você realmente possa ter as possibilidades que você quer na hora do seu parto. Né? Então, por exemplo, estado de Tocantins, que eu visitei recentemente, tem uma lei que já permite que entre doulas em todos os hospitais. Só que os outros estados não. Tem estados que algumas cidades têm a lei e outras cidades não têm a lei. Então é importante saber como é que está isso lá. Inclusive as cidades que conseguiram as leis, aqui no estado de São Paulo está para sair uma lei, está para ser aprovada uma lei das doulas em todas as maternidades. Só que tem estados que não tem isso ainda. Então é a própria demanda das mulheres indo lá, batendo na porta da maternidade, reclamando, pedindo, é que gera a possibilidade dessas leis acontecerem, inclusive. Né? Não basta ser gestante, né, gente? Não basta ser parturiente, tem que ser ativista também, né? Infelizmente, para conseguir as coisas. Tem que ir atrás, porque a coisa anda devagar. Então, todos nós acabamos sendo ativistas. Eu sou um ativista, as doulas são ativistas, a gente tem que ir atrás para tentar melhorar cada vez mais. Bom, então o que ocorre é o seguinte, se você vai ter um parto pelo SUS, é interessante que tenha, então, essa visita na maternidade, que converse para saber como que é a conformação da equipe. Se você vai ter um parto pelo convênio, você tem mais de uma possibilidade de hospitais, é interessante que cheque como funciona cada sistema e principalmente qual o índice do parto que você quer. Fala já de Cauê. Qual o índice do parto que você quer? Por exemplo, se você vai numa maternidade que tem 96% de cesárea, a sua chance é de 96% de cesárea. Se você quer cesárea realmente, por favor, vá nessa maternidade. Agora, se você quer primeiro tentar um parto natural, se não for possível um parto com analgesia, se não for possível uma cesárea, vá num hospital que tenha essa abertura. Não adianta ir num hospital que não tenha anestesista de plantão. Aqui em São Paulo tem um hospital bem grande, bem importante, bem conhecido, que não tem anestesista de plantão. Então você tem que contratar o seu anestesista para levar no hospital, porque lá não fica anestesista de plantão. Então é importante saber como é que funciona em cada lugar que você vai ter o bebê, porque senão chega na hora, no dia do parto, não tem aquilo que você imaginava e daí não dá tempo de correr atrás daquilo. Já no sistema particular, seja no coletivo particular, quanto no autônomo individual particular, obviamente que isso deve ser conversado com cada profissional para que seja montada essa equipe, sejam escolhidas essas pessoas da equipe. O que eu sempre sugiro é que sejam equipes entrosadas. Até vale você pegar um profissional daqui, outro dali, outro daqui, outro dali, mas é interessante que sejam profissionais que estão entrosados, que acabam trabalhando juntos
e que o ideal dessas equipes é que elas sejam sempre horizontais, não existe um chefe da equipe. Quando eu falei que tem o médico, aliás, desculpa, a enfermeira obstetra, a enfermeira neonatal, adolo, médico obstetra, médico pediatra, médico anestesista, não tem um chefe. Isso aqui é assim, ó, é horizontal, todo mundo de mão dada trabalhando junto. E é ideal que você entenda como é a conformação dessa equipe, justamente para entender que não tem um chefe da equipe, como era na proposta anterior, que foi vigente até muito pouco tempo atrás, onde existia um médico obstetra que seria o chefe dessa equipe, sendo que no modelo proposto novo, não existe esse chefe da equipe. São pessoas que, inclusive, da parte legal, burocrática, trabalham de forma horizontal. Cada um tem o seu CNPJ, cada um é uma empresa amiga que trabalha junto, não tem ninguém que está acima de ninguém. Óbvio que existem responsabilidades técnicas que estão acima, no caso dos médicos, mas não existe um chefe de alguém ou uma decisão acima de alguém, e sim uma decisão compartilhada da equipe. É interessante entender como funciona. Por isso que eu acho sempre interessante que tenha uma equipe que já seja parceira, de pessoas que já trabalham juntos, que já se conversam, que já se conhecem, que não vão se conhecer apenas no dia do parto, né? Já que está sendo particular neste caso, tá? Nas equipes coletivas, particulares, aí legal, porque daí já existe um coletivo, já existem pessoas que vão rodiziar em cada um dos postos, e que não necessariamente você vai escolher o profissional, mas você está escolhendo a equipe porque você sabe que trabalha de uma forma homogênea, seguindo o mesmo protocolo, né? Bom, então, quando a gente imagina todas essas possibilidades, a formação da equipe dessa forma que eu falei, os modelos de atendimento que tem, você tem um leque de possibilidades aí para escolha. Quem vai ter pelo SUS, eu reforço que faça muito bem o plano de parto, que converse antes, que vá antes. Quem vai ter por um convênio e que seja uma equipe de plantão também, por favor, faça plano de parto, escolha bem a maternidade. Agora, quem vai ter médico que é possível pagar particular, vou parar um pouquinho agora aqui para me ater a este ponto, tá? Algumas dicas. Primeira delas é: se você ouvir a expressão eu faço o parto, como eu falei no começo da, dessa live, aí depende do que você quer. Se você quer realmente que o médico que faça o seu parto, vá nesse médico. O que é o médico fazer o parto? É um médico que vai colocar ocitocina, que vai romper a bolsa, que vai empurrar a barriga, que vai cortar a vagina, que vai puxar o bebê. Esse médico vai fazer o parto. Não é a mulher que vai fazer o parto. Agora, se você já ouve da boca do médico, eu atendo o parto, eu acompanho o parto, eu ajudo a mulher no parto, opa, aí já tá legal. E não estou falando só do médico obstetra, estou falando do médico obstetra, do pediatra, do anestesista e do resto da equipe também. Então, a primeira chavinha é essa, que é de quem é que faz o parto para esta equipe, tá? E aí depois vão tendo algumas outras dicas para realmente entender se o profissional ele está de acordo com o que você pensa. Não adianta uma mulher que quer uma cesárea marcada ir num médico que não faz cesárea marcada. No meu caso, por exemplo, eu vou encaminhar para outro médico. Assim como não adianta uma mulher que quer um parto normal ir no médico que só faz cesárea e tentar mudar a cabeça dele justo no seu parto. Não vai mudar a cabeça. Escuta o que eu estou falando? Não vai mudar a cabeça. Tá? É a mesma coisa você ir num restaurante japonês e pedir para ele fazer uma lasanha. Ou vai sair uma lasanha péssima, ou ele vai deixar você passar fome, até tentar aprontar a lasanha, não vai dar certo a lasanha, ele vai vir com uma bandeja de comida japonesa para você comer depois. Porque é o que ele sabe fazer. Então não adianta querer mudar a cabeça do médico. Ah, mas ele é meu ginecologista faz 175 anos. Não interessa. Ginecologista não é médico que atende parto. Ginecologista é médico que cuida de mulher não grávida. Obstetra que cuida de mulher grávida. Óbvio que tem muitos que fazem as duas coisas. Mas o que acontece é saber qual que é o perfil daquele profissional. Uma outra dica é a seguinte, que tem a ver com essa que eu falei agora. Se ele é ginecologista, se ele é obstetra. Tem gente que fala, eu vou no ginecologista fazer pré-natal. Não, calma, tá errado. Eu vou no obstetra fazer pré-natal. O ginecologista cuida de mulher não grávida. Outra questão importante de saber desse profissional é qual é a disponibilidade dele para o seu parto. Você fala assim, fulano, como que é a sua disponibilidade? É 24 horas por dia, 7 dias da semana? Aí ele fala assim, não, na segunda-feira eu faço ultrassom não sei em que lugar, na terça-feira eu faço cirurgia de mama, na quarta-feira eu faço fertilização, na quinta-feira eu faço ambulatório de não sei o que, é só na sexta-feira que eu tenho livre para parto. Se você quer uma cesárea marcada, que eu costumo não recomendar, por inúmeros motivos que eu já falei aqui, mas se esse realmente é o que você quer, marque na sexta-feira com esse médico, ele não vai estar disponível em outro dia para fazer. Agora, se você quer um médico que atenda 24 horas por dia,
ou ele trabalha num esquema coletivo com outras pessoas que fecham uma escala de plantão, ou ele está de plantão 24 horas por dia, 7 dias da semana. Que acontece muito. Mas o que acontece com o profissional que faz isso? Eu faz alguns anos que eu faço isso e eu quase não aguento mais fazer isso também, porque cansa muito pra gente ficar todo esse tempo. E daí a gente arruma parcerias, né? Então, de 5 anos pra cá, eu tenho a minha parceira, que é a Betina, quem conhece, que é a Betina Abs, que foi minha professora na faculdade, é minha grande parceira de trocas de trabalho que a gente faz. É uma das melhores parteiras que eu já vi na minha vida, aprendi muito com ela, gosto muito dela, minha amiga pessoal, que inclusive hoje atendeu o parto da Fernanda Lima e do Rodrigo Hilbert, e que fiquei sabendo que foi um parto muito legal, muito lindo, e ajudando aí a desmistificar questões, né, já que recentemente teve uma celebridade que teve uma cesárea, que pode até ter sido necessária, porém o motivo que foi falado não era o motivo de uma cesárea, que era diabetes gestacional, e aí vem uma outra celebridade na mesma semana ter um parto. Aliás, essa mulher, esse casal é foda, né? Eles são demais. E aí, então, a Betina, que é essa minha parceira, que faz isso comigo. Então, cheque isso com a equipe, se a equipe tem parcerias, se existem pessoas que vão cobrir o outro quando o outro não puder. Outra dica é, em quantos hospitais que essas pessoas atendem? Tá, então você vai ter uma pessoa que atende em 5 hospitais diferentes. Se tiver 3 partos ao mesmo tempo, um em cada hospital, essa pessoa vai estar disponível para ir naquele hospital com você? Não, aquela equipe atende só em um hospital específico. E se tiver 5 partos no mesmo dia, vai ser tudo lá. Beleza, então tem mais chance de ter essa disponibilidade. Então, as dicas principais em relação à escolha de médicos de pré-natal é em relação a quem é que faz o parto para ele, que esse é o principal, e a chavinha virada, todo o resto vem depois. Se esta pessoa tem perfil para isto, que você quer, quem quer cesárea tem com o médico que faz cesárea, quem quer normal tem com o médico que faz normal. Se esta pessoa está disponível para o que você quer, e por último, faz as estatísticas dessa pessoa. Se ela tem realmente capacitação não é uma palavra forte, porque a pessoa tem o diploma lá. Se ela tem prática em relação àquilo que você quer. Se você fala assim, qual que é o índice de... Eu quero parto normal, eu quero ter 80% de chance de parto natural, mais 15% de chance de ter um parto com anestesia e mais 5% de chance de ter uma cesárea. Que embaçou aqui. Então eu quero ter 80% de chance de parto natural, 15% de anestesia, 10% de chance de ser uma cesárea. Veja se é a estatística da pessoa que está te atendendo. Agora, esta pessoa que está lhe atendendo tem 95% de cesárea. Como é que você vai querer colocar na cabeça dele que bem no seu dia vai ser normal? Só será normal, num caso como esse, uma mulher que já teve 2 ou 3 ou 4 partos normais, que o próximo é muito mais fácil do que o anterior. Aí, dificilmente esse médico conseguirá lhe levar para uma cesárea, ainda assim existe como fazer isso, como arrumar algum diagnóstico para te levar para cesárea, ou até mesmo tentar lhe convencer de que vai fazer uma laqueadura para não ter filho mais, então a cesárea seria melhor. E só, já que eu citei esse assunto, para começar, a laqueadura é proibida no Brasil hoje na hora do parto, se alguém faz é de forma clandestina, porque é proibida em todos os setores, tá? Segundo lugar, que a laqueadura traz várias consequências para o corpo da mulher, como irregularidade menstrual, fluxo menstrual aumentado, aumento de miomas. Terceiro lugar, que machista que é fazer laqueadura, né? Por que o marido não faz vasectomia? Né? E ainda assim, se o casal não quer fazer algo definitivo e que vai cortar, né? Porque isso vai ser definitivo. Não precisa ir para um método tão drástico quanto esse, né? Mas ainda assim, vamos supor que a mulher fala assim, não, eu realmente quero fazer a laqueadura, não tem jeito, estou decidida. A recomendação é que faça 60 dias ou mais depois do parto, que faça pelo umbigo de uma cortinho desse tamanho, não precisa fazer uma cesárea. E olha, ainda mais uma coisa, na época que era permitido fazer laqueadura no Brasil, eles faziam cesárea para fazer laqueadura, sendo que é muito mais fácil a laqueadura do umbigo, é um cortinho desse tamanho por dentro do umbigo. Não tô falando da laqueadura por vídeo não, tá, gente? Tô falando de uma laqueadura que é um cortinho por dentro do umbigo e que daí dá para fazer a laqueadura depois de um parto normal. É que hoje em dia não é mais permitido isso, mas teve uma leva imensa aí durante décadas de cesáreas feitas para fazer laqueadura, sendo que a laqueadura do parto normal é muito mais fácil, segura e tranquila para uma mulher. Bom, mas voltando então, para eu já abrir para perguntas,
Eu tô com 50 minutos de live, então vão ter 10 minutos de pergunta. Quem está perguntando o tema está aqui em cima de mim, o tema escrito na parede. Então, vamos falar agora de... só dar uma fechada nisso tudo. Lembrando, então, que nós temos enfermeira obstetra, enfermeira neonatal, doula, médico obstetra, médico neonatal, anestesista e tem um fisioterapeuta para ajudar em alguns partos. Tudo isso pode ser feito pelo SUS, só que aí você tem que levar a sua doula particular. Tudo isso pode ser feito pelo convênio, só que aí você tem que levar a sua doula particular. Tudo isso pode ser feito no particular e todo mundo pode ser particular ou misto, ou tudo isso pode ser feito por uma equipe coletiva. E o mais importante de tudo é saber quem é que vai fazer. Tá? Quem faz o parto é a mulher e não é o médico. Valendo, aberto para perguntas a partir de agora. Eu vou atualizar aqui e deixar a última. A última que falou comigo aqui foi a Bruna F. Basso. A partir dela eu vou responder perguntas. E aqui no Facebook a Rosana Moura foi a última que falou. Vocês gostam disso? O único refrigerante que eu tomo. Coca-Cola faz 21 anos que eu não tomo na minha vida, graças a Deus. Ó, a Dani Vasconcelos está dizendo: Natal, Rio Grande do Norte aprovou uma lei semana passada obrigando todas as maternidades do município a aceitarem doula sem contar como acompanhante. Muito bom que isso se replique para todos os estados. A Millie Winchester está perguntando: mas no SUS posso ter anestesia? Então, no estado de São Paulo, Millie, tem uma lei que sim, que obriga que todas as maternidades do SUS tenham anestesia de plantão, que tenham possibilidade de analgesia de parto para todas que precisarem. Porém, assim como uma lei que não pode dirigir bêbado, pessoas dirigem bêbado, tem maternidades que não cumprem essa lei, tá? Então, o importante, por isso que é importante o plano de parto, para que você, se você vai ter o parto pelo SUS, que você vai bater na porta da maternidade lá bem antes do seu parto para perguntar se tem anestesista, porque no dia do seu parto você vai querer se precisar. E se uma for, duas for, na hora que 20, 30 mulheres forem, eles começam a se mexer para cumprir o que está na própria lei. Tá? Mas tem estados que realmente não tem isso na lei. Espero que isso passe a ser uma lei federal em breve. Ó, a Magda está perguntando assim: como funciona a questão de distância? Tem a possibilidade da equipe vir até uma maternidade que a gestante mora ou indica, mas onde a equipe está? Fico pensando no trabalho de parto alogia. Não entendi sua pergunta, mas eu acho que eu estou entendendo mais ou menos, que é sobre o local de parto, né? Como funciona a questão de tem a possibilidade da equipe vir até uma maternidade que a gestante mora? Ah, entendi. Entendi. Agora eu entendi. Uma equipe que seja de outra cidade, ir na cidade que a outra pessoa mora. Depende, se for uma cidade perto. Por exemplo, tem equipes de Campinas que eu conheço que elas atendem nas cidades em volta, né? E vice-versa. Tem pessoas de outras cidades que atendem em Campinas, em Sorocaba também acontece isso. Então tem cidades que eu conheço que eu sei que tem equipes perto ali que vão para cidades perto. Mas, por exemplo, já uma vez me falaram assim: Braulio, vem atender meu parto aqui sei lá, no Sergipe. Não tem como, é impossível uma equipe ir para um lugar tão longe porque o parto acontece no dia. Como é que a pessoa vai pegar um avião e atender o parto? Fora que as equipes que atendem partos, elas têm várias mulheres naquele mês para nascer. Não tem como a pessoa ficar disponível para uma pessoa só. E aí para um outro estado, levar a equipe inteira para outro estado, fora que o CRM e o Corém nosso só vale no estado que a gente trabalha, tem que abrir outro em outro estado. Então essa resposta depende, se for cidade perto, sim, se for cidade longe, não. A Millie Winchester está perguntando o que é uma doula. O jeito mais fácil que eu tenho para te responder é anestesista natural, que trabalha, é o profissional que trabalha com métodos não farmacológicos de alívio de dor. Ó, a Priscila Costa está falando: o problema de quem não pode levar o obstetra particular é saber se o parto normal será aceito pelo médico de plantão. E aí que eu reforço de novo: mulheres que vão ter com equipes de plantão, levem seus planos de parto durante o pré-natal, lá para conversar. Leve, bate na porta da maternidade, conversa com a enfermeira-chefe, conversa com o médico-chefe, fala: ó, eu quero ter parto normal, no dia do meu parto, eles vão querer fazer uma cesárea sem necessidade? Eu sei que a cesárea só é feita por isso, isso e aquilo. Vão fazer aqui por outros motivos? Tá? Então, por isso que é importante o plano de parto. E eu sempre recomendo que todos façam, né?
Bom, no Facebook acabaram as perguntas. Deixa eu ver aqui se eu consigo responder todo mundo do Instagram. E quando a cidade só tem uma maternidade, você não pode interferir. Você não pode interferir no dia do parto, Elaine, mas você pode ver quais são as regras antes, você pode ver quais são os seus direitos, você pode fazer o plano de parto antes, conversar antes. Combinado não sai caro. E uma demanda de mulheres numa mesma maternidade faz com que a maternidade, no mínimo, pense sobre o assunto, tá? Um exemplo de uma maternidade em Sorocaba, onde as doulas de Sorocaba se organizaram e falaram, toda mulher agora leva plano de parto, leva plano de parto. Na mulher número 50 que levou o plano de parto, o diretor da maternidade marcou uma reunião lá para conversarem sobre o que era esse tal de plano de parto para implementarem o plano de parto, já que toda mulher estava levando, entendeu? Então a demanda das mulheres ajuda muito nisso. A Daia Elisa, um parto domiciliar com 2 enfermeiras obstetras, qual a necessidade de ter um pediatra também? A necessidade depende de cada equipe, né? Depende da sensação de segurança que tem. Se, por exemplo, se uma das enfermeiras obstetras é mais inexperiente, então, na verdade, as duas vão cuidar da mãe, não tem quem cuide do bebê, porque elas têm experiência mais com a parte obstétrica. Agora, se tem 2 enfermeiras muito experientes, uma com a mãe e outra com o bebê, não necessariamente precisa de um pediatra. Então, não é só o fato de ter 2 enfermeiras obstetras, tem que ver qual que é a experiência dessas enfermeiras, para daí ver se agrega um pediatra ou não agrega um pediatra. Ó, a Ana Oliveira está perguntando como saber as taxas de obstetras particulares. Uh, existe um esquema meio preliminar ainda, mas tem como você ver pelo convênio, eles são obrigados a te fornecer as taxas de cesárea de cada médico, tá? Logo mais, a ANS está para soltar uma nova resolução que vai exigir uma unificação desses dados todos para que isso tenha fácil acesso, mas ainda não tem esse fácil acesso a saber taxa de cesárea. Então, tem 3 formas de você descobrir a taxa de cesárea. Uma é perguntando para ele mesmo, mas aí vai da honestidade da pessoa falar. A outra é perguntando para as mulheres que tiveram parto com ele. Você pega lá 10 mulheres que tiveram e pergunta. Se as 10 tiveram cesárea, você vai ver que provavelmente o índice dele não seja muito alto de parto normal. E o terceiro é procurar esses caminhos aí dos convênios que eles são obrigados a falar, a passar esses dados. A Bebê Fofura, gostei desse nome. Quantos profissionais recomenda para parto domiciliar? No mínimo 2, mas eu sempre sugiro que tenha uma doula também. Então, eu acho bem interessante que tenham 2 profissionais da parte técnica e uma doula, pelo menos. A Isa Rocha fala que mora num lugar onde a humanização está iniciando, ela é doula e já foi maltratada várias vezes dentro do hospital. Como agir diante disso? Aí eu vou contar para você uma história que o Ricardo Herbert Jones, que é um dos mestres da humanização do parto, me contou uma vez, que ele disse o seguinte: você conhece a parábola do sol e do vento? Os dois começaram a brigar para ver quem era mais forte. E o vento, não, eu sou mais forte, o sol, não, eu sou mais forte. Não, o vento, eu sou mais forte. Então tá bom, então vamos fazer uma competição. Tá vendo aquele cara andando lá na rua? Vamos ver quem que é mais forte, quem que consegue tirar a camisa daquele cara. O vento começou a ventar, a camisa do cara começou a voar, o cara botou, segurou o botão, o cara caiu no chão, saiu rolando e a camisa não saiu dele. O sol foi esquentando, 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 esquentando e ele tirou a camisa porque ele quis, que estava calor. E assim deve ser a doula numa instituição. Chegar chutando a porta, como já vi em muitos lugares, e trancando porta e brigando com todo mundo, não dá certo. Tem que ir aos poucos, tem que esquentar a instituição, tem que fazer com que as mulheres que vão ser atendidas por vocês mostrem para a instituição qual o benefício para elas, vocês mostrem esse benefício que estarão concedendo a elas, e o benefício para a instituição, benefício para o médico, benefício para todo mundo. Quando todo mundo entende esse benefício, ou seja, um trabalho de conscientização aos poucos, devagarinho, eu falo que tem o melô da doula. Vocês sabem qual que é o melô da doula? Que é a música do Jota Quest, que fala: ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tem a sol, é para lá que eu vou. Então é isso, a doula tem que ser o sol da mulher, o sol da maternidade, para aquecer e não para brigar. Gente, está acabando, tem mais 30 segundos aqui, porque a live ela encerra com
uma hora. Lembrando, então, que essa semana é a semana de entrada no meu grupo de planejamento do parto comigo. Quem quiser entrar, as vagas começaram a abrir hoje e vão ser limitadas. Gente, muito obrigado. Um beijo para todo mundo.